Deus comunica conosco da mesma forma como fez com os profetas do Antigo e Novo Testamentos. No Novo Testamento, Pedro, Tiago e João viram Abraão. Talvez você diga, ok, isso aconteceu no Novo Testamento. Deus não mudou. Se eles viram Elias no Monte da Transfiguração e os ouviram conversando, talvez você fale, Elias tinha falecido há muito tempo. Elias falou com eles. O céu foi mostrado ao apóstolo João por um dos santos do Antigo Testamento e isso aconteceu durante a era do Novo Testamento. Portanto, não julgue as coisas que você não entende. Você pode ler isso em Apocalipse 22, 8 e 9, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No futuro próximo, Deus fará muitas coisas e nossos corações e mentes terão que estar preparados para poder recebê-las. No dia 13 de novembro de 2010, fui ao céu e fui apresentado a um homem cujo nome era familiar, mas não sabia muito a seu respeito. Seu nome era Keith Green. Obviamente estava no céu. Havia escutado esse nome vagamente. Ele teve o ministério de Deus durante o período do movimento carismático. Ele não era muito conhecido na Austrália, nessa parte do mundo. E lá eu o conheci. Ele me disse, diga ao mundo que a morte da minha família, dos meus filhos e minha morte não foram em vão. A semente trará muita ceifa. Pouco sabia a seu respeito, então mais tarde fui fazer uma pesquisa sobre ele. Essa semente, juntamente com seus filhos, florescerão novamente em grande poder na ceifa que estamos prestes a receber. A semente será vista na terra novamente de forma múltipla, a semente com coração puro, de boa qualidade. Jesus pega a melhor semente de cada geração, que surgirá novamente na geração seguinte de forma multiplicada. Keith Green estava radiante, com uma glória avassaladora, e novamente me disse, minha morte não foi uma tragédia, não foi em vão. Diga à igreja, e ele repetiu isso 2 vezes, que a minha morte não foi em vão. Ele estava tentando comunicar algo. Depois dessa experiência, fiz uma pequena pesquisa e comecei a notar que ele era um homem de Deus. Há muitas coisas que não compreendemos, mas Deus faz tudo muito bem. Tiago 5, 7 e 8 diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva, temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Há um conceito falso propagado na igreja, ensinando que uma vez que você nasceu de novo, tudo será glorioso. Seus problemas acabarão se você tiver fé. Isso é lixo. O movimento da palavra da fé abençoou muitas pessoas. Eu fui muito abençoado pelos livros de Kenneth Hagin e outros. Eles eram homens de Deus. No entanto, esse ensino mostra somente um lado da moeda. Há um outro lado. É interessante que o ensino sobre prosperidade nunca funcionou em países do terceiro mundo. Pense sobre isso. O apóstolo Paulo foi um dos maiores mestres que já tivemos. Ele trouxe muito ensino sobre a revelação de quem somos em Cristo, a autoridade do crente, o crente vencedor. No entanto, sofreu uma das mais terríveis tribulações. Será que ele não tinha fé o suficiente para evitá-las? Não. Em 2 Coríntios 11, 23, 30, diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Imagina, 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Ele parece ser um vencedor? Creia que sim. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Será que ele não teve fé o bastante para evitar tudo isso? A fim de ser um vencedor, você tem que vencer algo, do contrário, você não pode ser vencedor. Isso é lógico. A fim de ser um vencedor, você tem que vencer algo. Há algo que testa sua fé. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Temos que falar a verdade ao povo, particularmente nessa ceifa vindoura. As pessoas serão salvas, e você não pode falar para elas que tudo será glorioso, porque não será assim. Haverá muitas mortes, martírio. Quando você nasceu de novo, você entrou em um conflito entre vida e morte com outro reino. É isso que precisamos falar para eles. Esse é o evangelho dos reinos, é o conflito entre dois reinos. Quando eles entrarem no reino de Deus, eles estarão entrando em uma batalha, e essa é a verdade e precisa ser mencionada. Esse é o evangelho que precisa ser pregado para trazer essa próxima colheita. Você não pode vencer a não ser que tenha algo para vencer. Em Apocalipse 12, 11, lemos: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa palavra testemunho é uma palavra tremenda que significa evidência. Quando eles venceram, por qual evidência? Que eles passaram pelo teste e sabem que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Esse foi o seu testemunho. Você tem um testemunho, uma evidência de que você pode confiar em Deus independente das circunstâncias. Esse é o seu testemunho. Sem esse testemunho, você não sobreviverá ao final dos tempos. Você tem que passar por algo e chegar ao ponto onde confia em Deus, quem Ele é, confia em sua natureza. Na vida ou na morte, todos temos que ser provados a fim de termos a evidência de que passamos por isso, confiamos em Deus, que Ele é bom independente do resultado. Jó obteve esse testemunho de que podia confiar em Deus independente do que estava acontecendo. Ele disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus tolamente. Jó 1, 21 e 22. As pessoas dizem: Jó ficou com medo e todas essas coisas aconteceram. Não, Deus nunca falou isso. Jó falou que estava passando por um tempo duro, mas Deus nunca falou isso, pois não é verdade. Veja, Jó foi um dos primeiros profetas com porção dobrada e precisamos entender isso. O Senhor removeu o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. O Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Jó 42, 10. Aqui estamos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Versos 16 e 17. Sabe, eu notei que tenho vivido cerca de 28.470 dias. Eu estou vivendo uma vida longa, mas é um grande termo. Jó estava avançado em dias, e quando Deus abaixa o muro é porque Ele o ama. Não desperdice suas tribulações, elas fazem parte do percurso. Você precisa ouvir. Muito bem, servo do Senhor, bom e fiel. Muitos de vocês têm passado por muitas coisas. Confie em Deus, independente do resultado. Deus estará no controle de tudo se você permitir que Ele controle tudo. Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe qual o resultado e, independente do que acontecer, Deus é bom. E é isso o que te traz ao ponto onde você tem a evidência de que você enfrentou uma situação, passou por ela e que você pode confiar na bondade de Deus por completo. Deus o abençoe.